O que Deus quer nos ensinar com o coronavírus? Começamos a estudar e pensar sobre isso na semana passada e nós continuaremos essa reflexão hoje pensando o que Deus quer nos ensinar com isso. Eu não sei se você tem percebido isso, mas nos primeiros dias da quarentena, o sentimento que estava no nosso coração era um sentimento de medo, um sentimento de incerteza, um sentimento de o que será que vai acontecer. Conforme o tempo vai passando, juntamente com esse sentimento de medo e de pavor, um sentimento que parece que está brotando no coração das pessoas é o sentimento de tédio. Ficar em casa, sem muitas vezes ter o que fazer, confinado, sem sair, sem ver outras pessoas. Isso é uma coisa que, com o tempo, vai nos fazendo mal. E eu quero fazer uma pergunta para você sobre como você tem se comportado nesse período de quarentena. Eu quero fazer uma pergunta. Com o que você tem se alimentado, com o que você tem alimentado o seu coração nesse tempo de crise? Ou nesse tempo de quarentena? Você é daqueles que fica o dia inteiro assistindo o Jornal Nacional? Ou não, o Jornal Nacional não dá para assistir o dia inteiro, que só passa a noite, né? Mas você é daqueles que fica assistindo o dia inteiro jornal e vendo as notícias e alimentando o seu coração com essa questão e essa preocupação e morre um daqui, morre um de lá, morre um de lá. É claro que nós precisamos estar antenados, mas você tem alimentado o seu coração o dia inteiro com isso? Ou você tem alimentado o seu coração o dia inteiro com Netflix, vídeos no YouTube, redes sociais, WhatsApp? Como você tem usado esse tempo extra que você tem ficado em casa e com o que você tem alimentado o seu coração nesse tempo? Sabe por que eu estou falando isso? Porque é muito importante nesse tempo, onde nós ficamos mais em casa, com mais tempo e tudo mais, nós nos preocuparmos com o que nós alimentamos o nosso coração. E eu quero lembrar duas coisas para você. Primeiro, que o mundo muda. O mundo mudou. De 15 dias para cá o mundo mudou. A vida das pessoas mudaram, a rotina mudou. Mas Jesus não muda. Os planos de Jesus não mudam. E as promessas do Senhor Jesus não mudam também. E uma outra coisa que eu quero lembrar você é que Jesus nos deixou a palavra dele imutável para alimentar o nosso coração em todos os momentos, inclusive nos momentos de crise. E eu quero começar, antes de entrar, porque a minha ideia aqui hoje, o meu propósito hoje é alimentar o seu coração com a palavra de Jesus nesse tempo de crise. Mas eu quero começar, antes de entrar no texto que eu quero estudar com você, dizendo para você que aproveite esse tempo de crise e esse tempo de quarentena para alimentar o seu coração com coisas boas, para alimentar o seu coração com a palavra de Jesus, que é a palavra viva, eficaz, que penetra nos nossos corações, é a palavra imutável, é a palavra que restaura a alma, a palavra que traz alegria, é a palavra de Jesus. E a gente tem que aproveitar esse tempo para alimentar o nosso coração com coisas boas. E esse é o meu propósito com você nessa manhã, alimentar o seu coração com a palavra de Jesus. E para isso eu quero estudar com você o texto de Tiago, capítulo 1, versos 2 a 8. Tiago 1, versos 2 a 8, esse texto da palavra do Senhor nos diz o seguinte: Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não supõe esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Tiago escreveu esse texto, Tiago, irmão de Jesus, e ele está escrevendo para um povo que estava passando por muitas provações, por muitas dificuldades, por crises das mais diversas. E ele começa a sua carta falando sobre provação e falando o seguinte: meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações e por várias crises. Porque as crises têm propósitos nas mãos do Senhor que está trabalhando em meio a todas elas. E eu quero ver com você algumas coisas que nós podemos dizer sobre as crises e a caminhada com Jesus. O que nós podemos dizer sobre a caminhada com Jesus e as crises que nós enfrentamos na vida? E eu quero trazer algumas reflexões para você nesse momento. Primeiro, é que caminhar com Jesus não nos deixa imunes a crises. A gente percebe nesse texto, Tiago começa dizendo: meus irmãos, tende por motivo, e meus irmãos ele está escrevendo para aqueles que caminham com Jesus, tende por motivo de toda alegria
o passardes por várias provações. Ou seja, quem caminha com Jesus também passa por provações, também passa por crises. E embora isso pareça ser um pouco óbvio, não é, porque existe uma ideia no nosso tempo que se eu estou passando por alguma coisa ruim, é porque Deus está me castigando porque eu estou fazendo alguma coisa errada. Porque se eu fizer tudo certinho, eu não vou passar por crises, eu não vou passar por momentos difíceis. Tanto que eu ouvi de algumas pessoas nesse tempo de coronavírus que se você tiver fé em Deus, eu saio na rua mesmo. Eu não estou preocupado com a quarentena porque eu tenho fé em Deus. E quem tem fé em Deus, ele não é atingido. Quem tem fé em Deus está protegido das coisas desse mundo. Tiago deixa uma coisa muito clara. Mesmo quem caminha com Jesus, passa por crises, passa por provações. Não é porque nós caminhamos com Ele que coisas difíceis não vão nos acontecer na nossa vida. Nós estamos caminhando, a Bíblia vai dizer que nós somos peregrinos nesse mundo. A ideia de peregrinos é que o nosso lar final não é aqui. Nós estamos caminhando daqui para o céu para estar para sempre com o Senhor. E essa é a situação de todos aqueles que caminham com Jesus. E Deus diz, vocês vão ter provações durante essa vida. Mas todas elas são planejadas pelo Senhor para trabalhar em nossas vidas. O próprio Jesus disse, olha, no mundo vocês vão passar por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Paulo vai dizer lá em Atos 14, 22, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. Percebe? Todos esses textos estão mostrando o seguinte, mesmo quem caminha com Jesus, passa por crises, passa por provações e não está imune a tudo isso. E eu falo isso porque é muito comum, em meio a dificuldades da vida, nós começarmos a pensar, o que eu estou fazendo de errado? Deus, mas eu estou fazendo tudo certinho, por que está dando tudo errado na minha vida? Mas será que essa crise, as pessoas pensam, será que essa crise, essa questão do vírus, é porque a humanidade toda está longe de Deus, então Deus está trabalhando para que, castigando as pessoas? Não, esse texto nos fala o seguinte, mesmo aqueles que caminham com Jesus, mesmo quando está tudo certo na sua vida com Deus, nós viveremos crises e passaremos por provações. E talvez você pense, mas Júlio, de onde vem as crises? Por que a gente sofre? Por que a gente passa por provações? Por que a gente passa por situações adversas? E eu diria que as crises têm 4 origens, 4 possíveis origens. Ou nós sofremos e passamos por crises simplesmente porque nós somos humanos. Depois que Adão, nosso primeiro pai, pecou, todo esse mundo e toda essa realidade, ela está desequilibrada. Por que acontecem então coisas como vírus? Por que acontece catástrofes e tudo mais? Porque nós estamos debaixo de um mundo que depois do pecado de Adão está desequilibrado. Nós passamos por crises porque nós somos humanos. E nós somos descendentes da raça, nós somos descendentes de Adão, que pecou contra Deus e colocou esse mundo nessa situação de perturbação. Muitas vezes nós sofremos e passamos por crise por causa de um pecado que nós cometemos também. Isso acontece. Muitas vezes eu tenho um problema de saúde porque eu comi demais, comi muito doce, não cuidei da minha saúde, e isso me traz... Então, muitas vezes, os sofrimentos que nós passamos, até na nossa família, é porque a gente não cuidou do nosso casamento, com os nossos filhos é porque a gente não deu atenção devida, falhamos como pais, e assim por diante. Então, muitas vezes, às vezes nós sofremos porque simplesmente somos humanos, mas às vezes é por causa dos nossos erros também. Às vezes, nós sofremos também por causa de pecado de outras pessoas contra nós. Essa também é uma possível causa. Às vezes, eu não fiz nada de errado, mas eu convivo com alguém, ou tem alguém no meu círculo que está próximo a mim, que faz coisas erradas e isso me afeta diretamente. E muitas vezes, eu sofro e eu passo por provações e dificuldades porque eu caminho com Jesus. Isso daqui é uma coisa importante para dizer também. Quem caminha com Jesus tem algumas lutas e algumas crises que outras pessoas não têm. Quem não caminha com Jesus não tem. Quando eu caminho com Cristo, eu tenho que lutar com pelo menos 3 inimigos que estão o tempo todo me assolando. A minha própria carne, eu tenho dentro de mim tendências para o mal, e quando eu caminho com Jesus, eu tenho que lutar contra essas tendências naturais no meu coração. Eu também caminho contra o mundo, no sentido de que nós vivemos em uma cultura que ela é contrária e ela não pensa em Deus, ela desconsidera a pessoa de Deus. E para eu caminhar com Jesus nessa cultura, eu tenho que muitas vezes ir contra o que todo mundo pensa. E eu também enfrento o diabo, que está me assolando o tempo todo. O diabo é uma realidade e a Bíblia vai dizer que ele é como um leão, rugindo, procurando alguém para devorar. Então essas realidades existem. E muitas vezes as crises que eu passo é exatamente, não porque eu estou longe de Deus, mas é exatamente porque eu estou caminhando com Jesus. Então eu tenho algumas dificuldades extras nessa caminhada. Mas o que é muito importante dizer em meio a toda essa questão de crises é que tudo está sempre debaixo da permissão de Deus, porque o nosso Deus é um Deus soberano. Então mesmo as mais diversas crises que nós enfrentamos,
Todas elas estão debaixo do controle de Deus e são permitidas por Deus, e dentro do plano dele, ele está usando isso daí para trabalhar alguma questão. Então a primeira coisa que a gente pode falar sobre as crises é que caminhar com Jesus não nos deixa imunes à crise. Uma segunda coisa que a gente pode falar sobre as crises é que nós passaremos por provações das mais variadas. O texto vai dizer, meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. E várias aqui não é no sentido de muitas, mas é no sentido de variadas e provações das mais diversas e diferentes. É variadas em que sentido? As nossas provações que nós enfrentamos na vida é variado no sentido de natureza. Por exemplo, a gente tem provações e dificuldades e crises na área da saúde, na área financeira, na área familiar, relacionamento conjugal, filhos, problemas de relacionamento no meu trabalho. Nós temos crises das mais diversas. E a ideia da passar por várias provações é que ele não está falando de alguma coisa específica aqui. A humanidade nos traz provações das mais diversas. Então ela é variada, elas são variadas no sentido da natureza. E muitas vezes não só coisas ruins nos provam, mas também coisas boas. Porque às vezes nós reagimos mal diante de coisas ruins que estão acontecendo à nossa volta, mas às vezes nós também reagimos mal quando coisas boas acontecem à nossa volta. Por exemplo, coisas boas aconteceram, e ao invés de eu olhar para Deus que me deu essas coisas boas, eu começo a valorizar mais as bênçãos de Deus do que o próprio Deus. Então, as provações são variadas no sentido da sua natureza. As provações também são variadas na duração. Existem provações que duram uma semana, provações que duram 15 dias, provações que duram um mês, provações que duram 6 meses. A gente não sabe até quando essa questão da crise do coronavírus vai durar, mas é uma provação que vai durar aí alguns meses. Há provações que duram anos, 1 ano, 5 anos, 10 anos. As provações são variadas no sentido da duração. E elas também são variadas na intensidade. Há provações mais duras, há provações que nós passamos e crises que nós passamos, que nós sentimos que nós estamos no nosso limite. Há provações e situações e crises que nós enfrentamos que a gente é difícil, mas a gente até que tira de letra. Há algumas outras que são profundamente intensas, que nós achamos que nós não iremos aguentar. As provações são variadas, mas a palavra de Deus vai nos dizer o seguinte: independente de qual seja a provação, o Senhor sempre vai derramar a graça necessária para nós enfrentarmos as crises que nós estamos vivendo a cada dia. Eu não sei quais são as suas crises, mas eu quero te dizer uma coisa. Se você caminha com Jesus, a palavra de Deus vai dizer o seguinte, que a graça dele nos basta. E o poder dele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. A graça de Deus, e aí eu vou lembrar aqui uma figura do Antigo Testamento, é como o maná do Antigo Testamento, que todos os dias Deus derramava pão do céu, na medida que o povo precisava para aquele dia. E a história é muito interessante porque se o povo pegasse mais pão do que eles precisavam, no outro dia o pão amanhecia podre. Era para eles pegarem o pão para aquele dia. A graça de Deus nas nossas vidas funciona dessa forma. Deus derrama graça para nós enfrentarmos aquele dia, aquele momento. E amanhã, se piorar, Ele vai derramar mais graça. As provações são variadas, mas Deus promete que quem caminha com Cristo tem graça da parte dele para enfrentar cada uma das suas provações. Primeira coisa sobre a provação é que caminhar com Jesus não nos deixa imune às provações. Segunda coisa é que nós passaremos pelas mais variadas provações. Eu não sei quais são as suas crises, mas nós passamos por crises das mais variadas mesmo. Uma terceira coisa para falar sobre provações é que as provações são passageiras. Esse versículo 2, ainda no versículo 2, ele fala, tem por motivo de toda alegria o passardes por provações. Ou seja, a provação não dura a vida inteira. Nós não ficaremos a vida inteira passando pelo mesmo problema. Deus conhece os nossos limites, não dá provas para nós maior do que a gente pode suportar. E Ele promete que a provação vai até só onde a gente aguenta. Ele tem os propósitos para cumprir com aquilo lá e depois isso passa. Tem aquele texto do Salmo, que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Uma das realidades que a palavra de Deus nos traz é que as provações são passageiras. Deus tem propósitos com elas e quando esses propósitos são cumpridos, elas passam. E isso aqui é uma palavra de esperança para você. Talvez você esteja enfrentando uma situação que vai muito além do vírus, que tem te trazido angústia e você pensa, quando que isso vai passar? Quando que isso vai terminar? A palavra de Deus diz o seguinte, as provações passam. Louvado seja Deus por isso. Eu não sei, talvez você seja, nesse tempo de crise, um autônomo ou um empresário, e essa crise está te afetando diretamente, e você está pensando, como é que vai ser? Eu preciso pagar as contas, eu aguento até semana que vem, eu aguento mais 15 dias, eu aguento mais um mês, mas e depois? Eu quero te dizer uma coisa, calma.
A crise passa, mas o nosso Jesus não muda e Ele continuará conosco. A palavra de Deus não passa. E eu lembro aqui, quando eu penso nessa crise que nós estamos vivendo, e automaticamente é uma crise na área da saúde, mas isso tem afetado diretamente a questão econômica, eu me lembro da crise de 92, na verdade eu não me lembro porque eu nasci em 92, mas eu ouço a história da crise de 92, da época da inflação, da época do governo Collor, e quantas pessoas passaram por crises financeiras terríveis, mas passou, mudou, esse tempo difícil passa, e Deus, de alguma forma, continua suprindo cada uma das nossas necessidades. Quero te fazer uma pergunta, revisite a sua história e pense um pouquinho na sua história de vida. Quantas crises você já passou na sua vida? Quantas provações, quantas situações difíceis? E passaram. E Deus esteve presente nesses momentos. As provações passam. E isso nos traz esperança para enfrentar esse momento. Bom, ok, Júlio, entendi essas questões sobre as provações. Mas, quais são os propósitos de tudo isso? O que Deus quer com tudo isso? E agora, a partir de agora, eu quero trabalhar a questão de que Deus, Ele quer nos ensinar. O que Deus quer nos ensinar com essa crise do vírus? Ele quer nos ensinar que Ele trabalha em meio às crises. E eu quero começar essa parte da minha mensagem dizendo o seguinte: não desperdice a sua crise. Você está passando por isso, ao invés de ficar reclamando, ao invés de ficar questionando, ao invés de ficar com medo, olhe para os céus, olhe para Deus e fala: Senhor, o que o Senhor quer trabalhar comigo? Agora você está 24 horas por dia em casa. Senhor, o que o Senhor quer trabalhar comigo? Deus está trabalhando em meio às crises. E, voltando para o texto nos mostra que as crises servem primeiro para provar a nossa fé. Olha o que o texto vai dizer. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. E essa perseverança tem que ter ação completa para que vocês sejam perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Olha o que ele fala. As provações da vossa fé... E percebe como ele descreve as crises e as situações adversas. Isso é uma provação. O que é uma prova? Quando você faz uma prova, um teste. Aquilo serve para mostrar como que está o seu nível de conhecimento, vamos colocar assim. E o que a Bíblia nos mostra é que as provações da nossa fé, ou as dificuldades e as crises que nós enfrentamos na vida, elas funcionam como um teste para mostrar, para nos mostrar e também para revelar diante de Deus como anda a nossa fé. As crises provam nossa fé diante de Deus e diante de nós mesmos. Eu lembro aqui do texto de Abraão, quando Abraão ficou esperando pelo nascimento de Isaac por 25 anos. E Deus finalmente então abençoou Abraão com esse filho. E quando Isaac estava lá na sua adolescência, Deus chega para Abraão e fala: Abraão, sobe ao monte e sacrifique Isaac para mim. Sacrifique Isaac como um sacrifício para mim. E o que Deus estava fazendo? Ele estava testando a fé de Abraão. Ele queria ver o seguinte: será que Abraão me ama mesmo? Será que Abraão me ama mais do que tudo? Que Abraão me ama, tudo bem. Mas será que ele me ama mais do que tudo, mais até que o próprio filho dele? E a Bíblia vai dizer que Abraão pega, no outro dia ele acorda cedo, pega Isaac, sobe para o monte, prepara todo o cenário, e quando ele está para sacrificar o seu filho, vem um anjo do céu e fala: pode parar, Abraão. Deus estava testando a sua fé. E você foi aprovado diante de Deus. Deus faz isso com a gente também. Em meio às crises da vida, o que Ele está fazendo é provando a nossa fé e testando a nossa fé para nós vermos como nós estamos diante dEle. Quantas pessoas você conhece que em meio às crises e às dificuldades da vida, eles simplesmente desistem? E nós vivemos em um mundo onde as pessoas são extremamente inconstantes. Elas estão caminhando com o Senhor, mas acontece qualquer coisa, aquilo abala a fé dela. Aquilo distancia ela. Esse texto nos ensina o seguinte: as crises são uma bênção. Por quê? Porque elas revelam diante de Deus e revelam diante de nós mesmos onde está o nosso coração. As crises revelam nossa fé, revelam onde está o nosso coração e revelam qual é a nossa esperança. Quando enfrentamos as provações e permanecemos firmes no Senhor, quando enfrentamos as crises e não ficamos com medo, mas pelo contrário, nosso coração é cheio de confiança nesse Cristo, isso revela diante de Deus que nós temos uma fé fundamentada em Cristo Jesus, e isso é uma bênção para nós mesmos, porque muitas vezes nós percebemos como a nossa fé é fraca. Você já deve ter conhecido pessoas que, por exemplo, quando terminam um namoro, ou quando terminam um relacionamento, aquilo acaba com ela, aquilo é o fim para ela, aquilo revela como a fé dela é uma fé fraca, uma fé frágil. Você deve conhecer pessoas também que, em meio a uma doença, aquela pessoa fica firme no Senhor.
E as pessoas em volta dela olham e dizem, uau, isso sim é uma fé bem fundamentada em Cristo Jesus. As provações da nossa fé e as crises são uma bênção para revelar para nós como está o nosso coração diante de Deus. E eu quero fazer 2 perguntas para você. Como você reage diante das situações adversas? Quando falta dinheiro, quando dá crise na família, quando dá problema de saúde, quando aparece um negócio que nem coronavírus, quando a morte passa perto de você, como você reage? Você fica morrendo de medo, você treme na base, você senta e chora, você perde completamente a esperança, você começa a praguejar contra Deus, reclamar contra Deus, falar, Deus, por quê, por quê, por quê? Ou você se aquieta no Senhor e aprende a descansar nele. As coisas ruins que acontecem na nossa vida e a maneira como nós reagimos a elas revelam como está o nosso coração diante de Deus. E aí uma outra pergunta que eu posso fazer é o seguinte, como que você reage quando tudo vai muito bem na sua vida? Porque não só quando tudo vai mal revela como está o nosso coração, mas também quando tudo vai muito bem na nossa vida, isso revela como está o nosso coração. Você já deve ter ouvido aquela história do homem que vivia orando a Deus pedindo, Senhor, me abençoa, eu tenho uma vida tão difícil. Eu vivo assim, apertado para pagar as contas, eu vivo apertado para conseguir sobreviver, me abençoe no meu trabalho. E aí Deus abençoa aquele homem, o que ele faz? Ele compra uma casa na praia e nunca mais vai para a igreja. As coisas boas, inclusive a prosperidade, e as coisas boas que Deus derrama no nosso coração e na nossa vida, revelam onde está o nosso coração. E é por isso que as provações são uma bênção, porque elas mostram como anda o nosso caráter, elas mostram como anda o nosso coração diante de Deus. E aqui eu me lembro de mais uma história da Bíblia, você já deve ter ouvido a história de Jó, que era um homem que a Bíblia diz que era íntegro e se desviava do mal, e Deus, olhando, ele se alegrava com Jó, e o diabo chega para Deus um dia e fala, ué, sabe por que ele te adora, ele busca o Senhor? Porque o Senhor dá tudo de bom para ele, tira tudo para ver se ele continua te adorando. E aí Deus olha para o diabo e fala, pode tocar em tudo, menos na vida dele, de resto pode arrancar tudo. E esse homem perde dinheiro, ele fica completamente falido de um dia para o outro, mas mais do que isso, ele perde os filhos, ele perde a família, a esposa fica contra ele, e ele perde a saúde. E esse homem, nessa situação de desgraça, de crise total, mais desgraça do que nós iremos enfrentar na nossa vida inteira. O texto vai dizer em Jó 1, 20 e 21, que Jó se levantou, rasgou o seu manto, raspou a cabeça, lançou-se em terra e reclamou, murmurou, praguejou. Não, ele adorou e disse, nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei. O Senhor deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. As provações mostram onde está o nosso coração. Jó passou por tudo isso e toda essa situação mostrava como Jó tinha um coração dedicado ao Senhor. O que as crises revelam sobre a sua fé e o que as situações adversas revelam sobre o seu coração. Uma segunda coisa que Deus quer nos ensinar sobre o trabalhar dele em meio às crises é que as crises são instrumentos de Deus não só para provar a nossa fé, mas também para nos amadurecer. Versículo 2 vai dizer o seguinte, a aprovação da nossa fé produz perseverança, e a perseverança tem que ter ação completa para que nós sejamos perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Percebe? Ele vai dizer o seguinte, o que a aprovação da nossa fé produz? Quando nós perseveramos e nos mantemos firmes no Senhor, isso produz perseverança. O que é perseverança? É você ter paciência e constância na fé e piedade. A ideia de piedade é continuar temendo a Deus, caminhando com Deus, servindo a Deus, independente das circunstâncias. Isso é ser perseverante. É você o seguinte, independente do que está acontecendo à minha volta, eu estou em paz e eu continuo fazendo o que Deus quer que eu faça, independente do que acontecer. Minha esposa está me tratando bem, eu faço o meu papel como marido. Minha esposa está me tratando mal, minha esposa está sendo terrível dentro de casa, eu continuo fazendo o que Deus quer que eu faça. Eu tenho bons filhos, eu faço meu papel como pai. Eu tenho péssimos filhos, eu continuo fazendo o que Deus quer que eu faça, sem reclamar. Isso é perseverança. E é ter paciência e continuar fazendo aquilo que Deus quer que você faça, independente de tudo. E perceba o seguinte, ele vai ligar perseverança à maturidade, para que a perseverança tenha ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, em nada deficiente. E eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas a perseverança leva à maturidade, porque qual que é a relação entre perseverança, paciência e maturidade? É que, gente, pessoas impacientes sempre são imaturas. Eu não sei se você já percebeu isso, mas pare um pouquinho e pensa. Todas as decisões
ruins e não sábias e tolas que nós tomamos porque nós não temos paciência. Nós tomamos porque aquela situação vem, aquilo abala o nosso coração, nós ficamos agoniados e fazemos as coisas sem parar, pensar o que Deus quer e descansar nele. A impaciência está completamente ligada à imaturidade. A situação à minha volta começa a ficar complicada, ao invés de eu ter paciência, eu fico nervoso, eu fico agitado, eu fico agoniado e começo a fazer coisas tolas que eu não deveria fazer. Quantas pessoas e quantas decisões você já tomou na sua vida porque você foi impaciente na situação e foi uma decisão tola? Percebe? Olha o que ele está dizendo. As provações nos ajudam a crescer em perseverança e a perseverança faz com que nós sejamos pessoas mais maduras. Quanto mais pacientes nós somos, quanto mais perseverantes nós somos, mais maduros nós ficamos. Sabe o que é ser maduro? É você avaliar e fazer o certo, independente de tudo. Fazer aquilo que Deus quer que você faça, independente do cenário que se arma à sua volta. E entenda uma coisa, sabe qual é o propósito de Deus para a minha vida e para a sua vida, e para a vida de todos aqueles que caminham com Jesus? Não é que a gente tenha bem-estar, não é que a gente tenha uma vida confortável, mas Deus quer nos levar a ter uma fé mais robusta, uma fé firme, uma fé constante. Perseverança tem a ver com constância também. Quantas pessoas e quantas vezes nós vivemos uma caminhada com o Senhor completamente inconstante. A gente acorda querendo a Deus um dia, buscando a Deus, amando a Deus, e no outro dia parece que a gente nem conhece a Deus. Um mês eu vou na igreja toda semana, no outro mês eu passo 3 meses sem nem relar na minha Bíblia. A gente vive muitas vezes de maneira inconstante. O que o Senhor quer é produzir em nós uma fé mais robusta, mais firme, mais constante. E, preste atenção nisso, se Deus precisar sacrificar coisas que você ama, para produzir em você uma fé mais robusta e a imagem do Filho dele e um caráter mais maduro, Ele faz. Se Deus precisar sacrificar a sua conta bancária para fazer você parar de amar o dinheiro e começar a amar ao Senhor, Ele vai fazer isso. Se Deus precisar acabar com um relacionamento que você preza, porque esse relacionamento está atrapalhando a sua vida com o Senhor, Ele vai terminar. Deus está preocupado não com o nosso conforto e não com os nossos sonhos mesquinhos e terrenos. Deus está preocupado com uma fé robusta e com a imagem do Filho dele produzida em nós. Deus quer que nós sejamos constantes nesse mundo inconstante. Nós vivemos em um mundo completamente inconstante. As pessoas começam cursos e param, elas mudam de ideia de uma hora para outra. É comum hoje em dia, no passado, as pessoas, quando faziam negócio, elas ficavam apenas na palavra, porque uma vez falado, aquilo era considerado lei. Aquilo não mudava. Hoje em dia ninguém mais acredita na palavra falada, a não ser que tenha um contrato. Por quê? Porque as pessoas hoje são mutáveis, são inconstantes. Deus quer, nesse mundo inconstante, produzir pessoas que são constantes na fé e na caminhada com Ele. E uma coisa que é muito importante você entender é que essa fé, e a fé no Senhor Jesus, ela é como um músculo que precisa ser exercitada para crescer. E aqui eu vou usar uma ilustração para você entender melhor. Imagine, a fé é como um músculo. Imagine que você quer se tornar o próximo fisiculturista do Brasil, campeão fisiculturista do Brasil. Então você faz um pós-doutorado em como se tornar, em como exercitar todos os músculos do seu corpo. Você fica 4 anos estudando, indo em todas as melhores bibliotecas do mundo e prepara uma tese maravilhosa sobre como desenvolver cada músculo do seu corpo. Terminou o seu pós-doutorado. Fazer uma pergunta para você. Você vai estar com todos os seus músculos do corpo desenvolvidos? Se você só estudar, se você só desenvolver isso, e estudar muito sobre isso, você vai até saber na teoria, mas seus músculos vão continuar bem fraquinhos. A fé funciona da mesma forma. Não adianta você simplesmente conhecer. Não adianta você ser perito, pós-doutor em Bíblia. A fé e a maturidade e o caráter é desenvolvido à medida que eu pego todo o conhecimento que eu tenho da Bíblia e pratico aquilo em meio às diversas circunstâncias adversas da vida. E é por isso que Deus permite todas essas crises, para que nós estejamos usando o que a gente conhece da palavra de Deus, exercitando a nossa fé, para que a nossa fé então vá crescendo, crescendo, crescendo e crescendo, para que nós tenhamos uma fé mais robusta, uma fé mais firme e uma fé mais constante. E o que Deus quer nos ensinar? E Deus quer nos ensinar que Ele está trabalhando em meio às crises, e eu vou colocar um quadrinho aqui para você entender a ideia desse texto. Deus é soberano e permite
e por vezes até promove crises na nossa vida. A gente aprende isso nesse texto. Outra coisa que a gente aprende nesse texto é que ele faz isso com o objetivo de trabalhar a nossa fé, provar a nossa fé e trabalhar para amadurecermos. Esse é o propósito de Deus. Então ele permite crises e muitas vezes ele é quem promove as crises. Com dois objetivos: provar a nossa fé, revelar como está a nossa fé e amadurecer, trabalhar a nossa fé para que nós cresçamos, tenhamos uma fé mais robusta diante dele. E tudo isso ele faz com dois propósitos finais. Primeiro, a glória dele. Porque Deus não é glorificado simplesmente porque a gente está tendo uma vida confortável. Deus é glorificado quando, em meio mesmo aos desconfortos, nós continuamos a caminhar e continuamos com os nossos olhos fitos nele. Então, Deus faz tudo isso para a glória dele. E isso daqui é uma coisa que precisa mudar na nossa cabeça. Deixa eu explicar uma coisa para você. Não é Deus que gira em torno de nós. E nós então nós buscamos a Deus para que Ele faça a nossa vontade. Há muitas pessoas que pensam o seguinte, que Deus é como se fosse um instrumento que existe para me servir. Uma pessoa que existe para me dar aquilo que eu quero. A gente precisa mudar o paradigma, porque é exatamente o contrário. Sou eu quem giro em torno de Deus. E não é Deus quem tem que se encaixar na minha vida. Sou eu quem tenho que me encaixar no propósito maior de Deus de glorificar o nome dele. Deus está trabalhando não para nos trazer conforto, mas para nos fazer servos que o glorifiquem de maneira mais profunda. E uma segunda coisa que Deus trabalha, e um segundo propósito final de Deus, é que Deus quer trabalhar em nós, para depois trabalhar através de nós. Isso daqui é uma coisa que a Bíblia fala o tempo todo. Deus trabalha nas nossas vidas. Deus nos edifica. Deus opera profundamente em nós, para que nós sejamos mais maduros, para que nós assim glorifiquemos a Ele e sejamos uma bênção dele na vida de outras pessoas. O propósito final, todos os seres humanos nascem com uma seta apontada para o seu umbigo e pensando que todo mundo tem que servir a ele. O que Jesus quer que a gente faça é que nós mudemos essa seta, uma para Deus, vivemos para a glória dele, e uma para o próximo, vivemos para amar as pessoas que Deus colocou na nossa vida. Deus quer trabalhar em nós, para assim depois trabalhar através de nós e abençoar outras vidas. E é por isso que Tiago vai dizer o seguinte: tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Está passando por crise? Está passando por dificuldades? Está enfrentando situações difíceis? Não reclame, não murmure, não pragueje contra Deus. Tende por motivo de se alegre, porque é no meio das crises que Deus trabalha. É no meio das crises que Deus está nos ensinando para nos fazer pessoas melhores. E eu quero encerrar trazendo algumas reflexões finais de algumas coisas que eu tenho pensado sobre em que aspectos Deus quer nos amadurecer nesse tempo de crise e nesse tempo de coronavírus. Quais são as coisas que Deus quer trabalhar nas nossas vidas e nos nossos corações nesse período? Uma das coisas que eu tenho pensado, e isso para mim é muito claro, é que Deus quer nos ensinar a cultivar uma espiritualidade mais centrada em Jesus. Eu não sei se você percebe isso, mas muitas vezes a nossa espiritualidade ela é muito centrada em rituais externos. Eu vou à igreja, eu assisto à escola dominical, eu canto lá na igreja, eu participo de um pequeno grupo, e é uma questão muito ritualística muitas vezes e muito externa. Com a suspensão de todos os encontros presenciais, a gente é desafiado a cultivar uma espiritualidade que não é centrada nos ritos e nas questões externas, e claro que isso tem o seu valor e é um instrumento para trabalhar no nosso coração, mas quando a gente olha para a nossa espiritualidade só como praticar alguns rituais, a nossa espiritualidade fica completamente vazia. E essa situação é uma situação que nos força a cultivar uma espiritualidade mais profunda, uma espiritualidade interna, uma espiritualidade de coração. É tempo de abandonar a religiosidade externa. Deus quer nos ensinar isso nesse tempo de coronavírus. Cada um na sua casa buscando a Deus. É tempo de parar de viver como se Deus não existisse. Quantas vezes nós participamos do culto aqui de domingo e o resto da semana é como se Deus não existisse. Eu não falo com Deus, eu não penso em Deus, eu não pego na palavra de Deus, eu simplesmente desprezo a Deus. Se alguém perguntar para mim se eu creio em Deus, eu vou falar que sim, mas de resto eu nem penso nele. Esse tempo que nós ficamos em casa é um tempo para nós pararmos um pouquinho para pensar sobre a nossa vida com Deus e pararmos de viver como se Deus não existisse. E nesses tempos de crise, normalmente a gente pensa mais em Deus. Deus quer trabalhar isso na nossa vida. É tempo de nós aprendermos também a desenvolver a nossa vida com Jesus.
vendo a igreja como um suporte, mas não vivendo dependendo da igreja e de outras pessoas para a gente se alimentar. Isso daqui é uma coisa que eu fiquei pensando bastante nesses últimos tempos. Toda essa situação nos força, por exemplo, pegar nossa Bíblia e ler. Às vezes quando a gente só frequenta a igreja e está nesse tempo normal, a gente nem pensa muito. Eu falo, domingo eu vou lá e ouço uma palavra. Depois eu... E toda essa situação nos leva à reflexão de que eu também tenho que me alimentar, eu não posso ficar dependendo dos outros. E aí eu quero fazer uma pergunta para você. Se a gente não tivesse todos esses recursos tecnológicos, a sua vida espiritual ia parar? É tempo de nós aprendermos a nos desenvolvermos sozinhos diante de Deus e crescermos na nossa vida pessoal com o Senhor. É tempo também para nós criarmos novos hábitos espirituais. Bíblia, oração, todos nós estamos com tempo extra. Todos não, mas a grande maioria. Alguns estão trabalhando normalmente, mas a grande maioria está com um tempo extra. Esse é um tempo para nós criarmos hábitos que muitas vezes a gente fala que a gente não tem tempo, mas na verdade é porque a gente não prioriza. É tempo de nós voltarmos à velha prática de leitura bíblica e oração todos os dias. Deus quer trabalhar na nossa vida espiritual. E é tempo para nós aprendermos a descansar no Senhor também. Esse tempo de crise, de incerteza, é um tempo muito propício para nós aprendermos, para nós nos colocarmos de joelhos diante de Deus. Alimentarmos o nosso coração com a palavra dele e descansarmos nele. Uma outra coisa que eu fico pensando sobre o que Deus quer nos amadurecer, em que aspectos Deus quer nos amadurecer nesse tempo de coronavírus, Deus quer nos ensinar a cuidar melhor da nossa família. Uma coisa que eu tenho ouvido bastante é que eu nunca passei tanto tempo com a minha família que nem eu estou passando agora. Fazia anos que eu não ficava tanto tempo assim junto. As crianças não vão para a escola, ninguém sai. O máximo que sai é vai lá no mercado e volta rapidinho. Fica 24 horas por dia. Gente, é tempo da gente aprender a passar tempo com a nossa família. Esse presente que Deus nos deu. Quantas vezes, e eu fico pensando nisso, a gente valoriza tantas coisas em detrimento da nossa família. E agora, nós temos que ficar juntos. E Deus quer nos ensinar a investir na nossa família, a amar a nossa família, a fortalecer o casamento. Eu vi uma reportagem que na China, depois desse tempo de confinamento, houveram muitos divórcios. Esse não é tempo de distanciamento, esse é tempo de investimento, é tempo de fortalecer os laços, de conversar, de tomar café junto. É tempo de você passar tempo com seus filhos, ensinar eles, aproveitar para ensinar a palavra de Deus para eles. É tempo de proteger as pessoas mais idosas, de dar um cuidado especial para as pessoas mais idosas da nossa família. É tempo para a gente criar o hábito de fazer culto doméstico. Gente, aproveite esse tempo para desenvolver e aprender. E eu vejo que isso Deus quer nos ensinar. Aprender a tratar a família que Ele nos deu com carinho, com amor. Às vezes a gente é tão bruto, tão grosso. Nós andamos tão distraídos com tantas coisas. E nós deixamos de aproveitar dessa bênção que Deus nos dá todos os dias, que é a nossa família. Deus quer nos ensinar isso. A valorizar mais a nossa família do que as outras coisas, a valorizar mais as pessoas do que as coisas materiais que passam junto com esse mundo. Uma outra coisa que eu penso que Deus quer nos amadurecer nesse tempo de coronavírus, Deus quer nos ensinar a servir as pessoas à nossa volta. Esse é um tempo onde há muitos necessitados à nossa volta. Há muitas pessoas passando por muitas necessidades à nossa volta. E talvez a sua maior luta tenha sido que você vai ter que se privar de alguns luxos. Mas há pessoas que nesse tempo estão passando dificuldades até na questão de alimentação. Mas as pessoas não têm só dificuldades e necessidades na questão de alimentação, mas as pessoas têm necessidades sociais também. E esse é um tempo para nós não pensarmos só em nós, mas abrirmos os nossos olhos para os necessitados que Deus colocou à nossa volta, para que nós servamos a eles. Então eu quero te fazer uma pergunta. Da sua família, dos seus parentes, há alguém necessitado? Deus quer te ensinar a pensar neles também. Da sua vizinhança, há alguém que está precisando de alguma coisa, você pode servir alguém de alguma forma. Deus quer trabalhar isso no nosso coração também nesse tempo de crise. Olhar mais para as pessoas necessitadas. Às vezes naquela correria da vida a gente não tem tempo para levantar os nossos olhos e olhar as pessoas à nossa volta. E esse é um momento que Deus quer nos ensinar isso. A olhar para as pessoas necessitadas à nossa volta. E por fim, uma última coisa que eu fico pensando que Deus quer nos amadurecer nesse tempo de coronavírus é trabalhar no nosso coração humildade, para nós reconhecermos a nossa fragilidade. Nós vivemos em um mundo, e isso era até 20 dias atrás, onde as pessoas elas se sentem autossuficientes. E o sonho de todo mundo é ser completamente independente, eu não preciso de nada nem de ninguém. Um vírus como esse nos mostra como a gente é frágil.
E isso deveria nos colocar de joelhos diante de Deus. Isso deveria fazer com que o nosso coração se esvaziasse de todo orgulho. E às vezes a gente pensa em orgulho só nessa questão com relação a Deus, mas quantas vezes nós somos orgulhosos no sentido de nós nunca pedimos perdão para ninguém? Quantas vezes eu já ouvi isso? Eu prefiro não errar do que pedir perdão para as pessoas, mas ninguém consegue viver sem errar. Esse é um tempo para Deus trabalhar no nosso coração humildade, para reconhecer nossas fragilidades, para reconhecer nossos pecados, para nós reconhecermos que nós precisamos da ajuda de outras pessoas, e nós esvaziarmos o nosso coração do orgulho e enchermos o nosso coração de humildade. A palavra de Deus vai dizer o seguinte, que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Essas são algumas coisas que eu tenho refletido sobre coisas que Deus quer trabalhar nas nossas vidas nesse tempo de coronavírus. E para encerrar, eu quero colocar algumas colocações e algumas questões finais para você. O que as crises da vida revelam sobre sua fé? Se você fosse medir a sua fé a partir da maneira como você tem reagido às questões da vida, como que está a sua fé? Como que está a sua caminhada com o Senhor Jesus? Eu quero te desafiar a abrir o seu coração para uma revolução na sua espiritualidade, na sua família e na sua vida. Não desperdice a sua crise. Não desperdice as crises e as provações que Deus manda à sua volta. Sabe por que tem gente que fica anos na crise, anos na provação? Porque não aprende o que Deus quer ensinar. Enquanto não passar na lição, Deus não vai terminar de mandar a prova. Não desperdice a sua crise, as suas provações. Levante os olhos para o céu e fala, Senhor, eis-me aqui, trabalha na minha vida. Meu coração está aberto. Faça o que o Senhor tem que fazer na minha vida. Não desperdice as suas crises. Essa revolução, gente, começa com uma entrega total a Jesus. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Então, para eu entender e para eu viver todos os planos de Deus para a minha vida, é impossível eu viver isso sem estar em Jesus. Então, se você ainda não tem um compromisso com Jesus e ainda não se rendeu e não se entregou totalmente a Jesus, para viver todos esses planos maravilhosos que Deus tem para a nossa vida, você precisa de Jesus. Você precisa dar esse primeiro passo de entrega total a Ele. E esse texto nos ensina também que em meio a todas as crises, nós podemos pedir sabedoria a Deus. E o texto vai dizer, se para alguém falta sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente. Uma promessa que Deus tem é que quando nós buscamos nele, por meio de Jesus, Ele nos dá sabedoria para enfrentar as crises. E aí aquilo que teoricamente era para ser ruim, Deus transforma numa bênção em nossas vidas. Não desperdice suas crises. Saiba que Deus está trabalhando, não só no meio do coronavírus, mas no meio de todas as crises que a gente passa na vida. E Deus está trabalhando para nos fazer servos melhores, que glorifiquem mais a Ele e são instrumentos melhores nas mãos dEle para abençoar pessoas e vidas que estão à nossa volta. Vamos orar mais uma vez? Pai de amor, Pai de graça, muito obrigado pelas promessas ricas que temos no Senhor. Muito obrigado porque em meio às crises, o Senhor está trabalhando de maneira intensa, de maneira profunda, para promover não coisas ruins, mas coisas boas. Obrigado porque, como a Tua palavra diz, os planos que o Senhor tem para conosco não são planos ruins, não são pensamentos maus, mas são pensamentos bons. Obrigado porque nós temos essa convicção e a nossa oração, então, Deus, é que o Senhor esteja nos dando corações abertos para aquilo que o Senhor quer trabalhar nas nossas vidas. Eu oro por aqueles que estão nos ouvindo nesse momento, que estão nas suas casas, mas estão com um coração duro com relação àquilo que o Senhor está fazendo. Que ainda não se abriram para aquilo que o Senhor quer fazer na vida deles. A minha oração, Deus, é que o Senhor esteja quebrando esses corações, que o Senhor esteja falando a esses corações, que o Senhor esteja mostrando o Teu amor a esses corações. Deus, uma das coisas que a Tua palavra diz é que o Senhor prova o Seu amor para conosco pelo fato de ter Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Esse texto nos encoraja a confiar no Senhor, sabendo que os Teus planos são maiores que os nossos, e que o Senhor é bom, o Senhor é amoroso, tão amoroso que o Senhor entregou o Seu próprio Filho por nós. Então nós podemos confiar no Senhor, confiar naquilo que o Senhor está fazendo. E a nossa oração é que o Senhor nos ajude a não desprezar as crises, a não desprezar esse tempo de quarentena também, a não jogar no lixo esse tempo de quarentena, mas usar desse tempo, para que esse tempo seja uma bênção do Senhor nas nossas vidas, para que cresçamos, amadureçamos espiritualmente, para que cresçamos como família, para que criemos novos hábitos, para que joguemos fora velhos hábitos,
para que aprendamos a não alimentar o nosso coração com coisas banais, com coisas fúteis, com coisas ruins, mas alimentar o nosso coração com a Tua Palavra, porque somente a Tua Palavra nos traz renovo, descanso, transformação, encorajamento, e somente a Tua Palavra pode nos dar sabedoria, para que em meio às crises nós estejamos crescendo e saindo mais fortalecidos no Senhor. Obrigado porque, como a Tua Palavra diz, o Teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E obrigado porque a Tua graça nos basta. Esteja trabalhando todas as verdades nas nossas vidas e nos renovando e nos transformando segundo a imagem de Jesus a cada dia. Eis-nos aqui, Deus, para viver não os nossos planos nas nossas vidas, mas os Teus planos. E a nossa oração é essa, que o Senhor nos esvazie de nós mesmos, para que o Senhor cresça e nós diminuamos, para que a cada dia a nossa vida tenha menos a ver com nós e com os nossos sonhos, e a nossa vida tenha mais a ver com os Teus planos e os Teus sonhos. Trabalha em nós para que sejamos homens e mulheres do Senhor, que servem ao Senhor e que amam ao Senhor mais do que tudo. E esvazie o nosso coração de apego às coisas desse mundo, apego a dinheiro, apego a status, a sucesso profissional. Esvazie o nosso coração das coisas desse mundo para que estejamos 100% apegados ao Senhor e somente ao Senhor. Trabalhe em nossas vidas. Essa é a nossa oração. No nome de Jesus, aquele que se entregou por nós. Amém e amém.